noite, bom dia, boa tarde. É o oitavo ano, né? Revisão para a prova que será na terça-feira. E a nossa prova terá 10 questões, todas de marcar, né? A gente vai estudar o capítulo 8, 9 e o capítulo 10, certo? Da página 104 até o final da página do capítulo 10, certo? Então, eu quero logo que você se inscreva no canal, dê um like aí, faça um comentário, porque é muito importante, gente, para mim poder manter essas revisões aqui, gente, porque se eu ver que não está tendo visualizações, não está tendo nenhuma interação entre vocês e o canal aqui, eu e você e o canal, eu não vou mais ter essa motivação para fazer, gente, porque revisão em sala de aula é tão complicado. Aluno atrapalha, aluno fala, aluno grita, aluno pede para sair, para ir no banheiro, para ir tomar água. Então isso tudo faz com que a aula se reduza e a gente tem tão pouco tempo para a gente fazer chamada, explicar conteúdo e manter a sala em ordem. Então uma revisão dessa no canal, aqui um videozinho de 10 ou 15 minutos, é excelente. E só quem ganha é vocês, viu? Então faça com que eu continue com essas aulas aqui, gente, tá bom? Comente, curta aí para me ver que está existindo uma interação, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber, gente, é que aqui dessa página 90, nessa página 105, né, ela tem aqui um assunto importante, que é esse Tratado de Methuen, certo? A dependência da economia portuguesa em relação à Inglaterra se aprofundou com a assinatura do Tratado de Methuen em 1703. O acordo estabelecia o fim de qualquer restrição à entrada de vinhos portugueses na Inglaterra e de tecido inglês em Portugal. Então esse acordo foi feito entre quem? Portugal e Inglaterra. Não foi entre Portugal e Espanha, Portugal e os Estados Unidos. Foi entre Portugal e Inglaterra, certo? Gente, outra coisa, desculpa, gente. Outra coisa que vocês têm que saber é bem aqui, ó. Outro ponto importantíssimo sobre essa lei da derrama. O que foi essa lei da derrama? Foi uma lei que obrigava o pagamento de 100 arrobas de ouro anuais para a coroa portuguesa. Quem teria que pagar isso? O Brasil, especialmente o estado de Minas Gerais, certo? Então foi aí que surgiu a questão, né? A questão entre os grandes exploradores de ouro, que era automaticamente as pessoas que deviam à coroa portuguesa, e a coroa portuguesa. Então essa lei da derrama fez com que o povo que estava devendo ao rei tivesse que pagar, entendeu? Então, onde é que está isso aí, professor? Isso aí está na página 107, viu? Pode cuidar em estudar essa parte aí que vai cair na prova, certo? Então, outro ponto que você vai analisar, gente, é que em 1750 foi criado várias casas de inspeção do tabaco, do açúcar, de várias outras coisas para solucionar dificuldades na exportação desses produtos. Também foi criado o Real Erário em 1761 para combater a sonegação de impostos do ouro. Tais medidas foram criadas por quem? Quem fez isso aí? Quem fez com que essas medidas entrassem em vigor? Foi uma pessoa muito importante. Olha aqui ele. Olha ele, ó. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Ele, em 1751, foram criadas casas de inspeção do tabaco e do açúcar para solucionar dificuldades na exportação desses produtos. Para reforçar o monopólio comercial português, foram criadas Companhias Geral do Grão-Pará e Maranhão, Companhia Geral de Pernambuco e várias outras coisas importantes foram criadas por esse cara aqui, Marquês de Pombal. Ele fez um trabalho muito importante para Portugal dentro do Brasil, certo? Foi ele, Marquês de Pombal, né? Foram as chamadas reformas pombalinas, a gente chama também esse nomezinho, certo? Outro ponto que a gente deve analisar, gente, é sobre a Revolução Pernambucana, certo? A Revolução Pernambucana. Nossas questões, gente, elas estão assim meias separadas uma das outras, né?
mas a gente vai conseguir. Vamos só procurar aqui, vou dar uma pausazinha para não se esticar muito, viu? Sim, gente, continuando aqui, ó. Você pula lá para 118. Gente, minha garganta tá mal hoje, viu? Você pula lá para só travando aqui, ó. A Revolução Pernambucana. Essa Revolução Pernambucana ela aconteceu no Nordeste, que principalmente entre os séculos 16 e 17 desfrutou de riquezas e prestígio trazidos pela economia açucareira. De preferência aquela região do Recife, ali Pernambuco, né, Olinda, essas cidades se beneficiaram muito com essa questão do açúcar nesses séculos citados aí. Então a Revolução Pernambucana é, é, ela surgiu aí numa crise, né, que deu no Nordeste por várias questões, vários motivos, né? A gente sabe que aí um pouco tempo antes a capital, que era em Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. Então tem alguém que ainda diz que foram alguns fatores que influenciaram essa problemática toda de Recife durante muito tempo foi também a vinda da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque o pessoal falava que os recifenses queriam que a capital se instalasse lá em Pernambuco e tal, né? Porque Pernambuco era uma cidade muito importante para o Nordeste, muito produtiva e bem mais próximo de Portugal, né? Então, estrategicamente, Recife seria o local ideal para a capital. Mas isso não foi somente os problemas, né? O problema principal. Foram vários outros problemas que foram se acarretando e fazendo com que o Nordeste ficasse insatisfeito e surgisse e desenrolasse em uma revolução que envolveu pessoas como padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terras e outros setores sociais que até tomaram o governo de Recife e proclamaram uma república. O movimento se instalou do governo provisório, gente, inspirado no diretório da Revolução Francesa, né, buscando uma liberdade do povo. Já era o povo já aspirando, né, à independência do Brasil, 1817, né, que foi principalmente naquela região ali de Recife, né. Agora a gente falando aqui da vida da família real para o Brasil, a vinda da família real para o Brasil. A gente vai lá para o início aqui desse capítulo que fala da chegada da vinda da família real para o Brasil. Em 1808, a família real portuguesa, ela, ela chega ao Brasil, sua colônia mais importante. Qual foi o principal motivo da família real ter descido para o Brasil? Olha aqui, ó. Foi o bloqueio continental promovido por Napoleão Bonaparte. Foi as invasões napoleônicas, foi as ameaças de Napoleão Bonaparte, foi o próprio Napoleão, entendeu? Isso não tem nada a ver com a Inglaterra, não tem nada a ver com o Brasil, foi principalmente a França, Napoleão Bonaparte, que era imperador da França, o decreto dele, que ele decretou que nenhum país poderia fazer negócio com a Inglaterra, se fizesse ele invadia. E Portugal, como não podia abandonar a Inglaterra, porque ele dependia do comércio entre a Inglaterra e Portugal, resolveu descer para o Brasil para salvar a sua pele, Dom João VI, e também ficar com a maior colônia, que era o Brasil. No momento estava sendo até mais importante que Portugal, porque Portugal estava à beira de um desastre, de uma invasão napoleônica. E o Brasil ficava mais distante, ele ficava mais sossegado. Ele veio para cá, até transformou o Brasil em vice-reino. Onde é que está isso aí? 114 a página, está na 114. Então, quando a nova família real chegou ao Brasil, muitas mudanças, a gente, vai acontecer, muita coisa importante vai acontecer no Brasil, certo? Ele vai criar banco, ele vai criar teatro, ele vai criar cafetaria, né? Muitas coisas importantes vão ser criados, jardim botânico, Biblioteca Nacional, vai até trazer gente para fazer pinturas aqui no Brasil, nesse Jean-Baptiste Debrecht, né? Um cara que vai ajudar muito nessa questão da arte, né? Da arte de pintura aqui no Brasil, né? Então a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil foram coisas criadas, inovadas, né?
por Dom João VI para fazer com que a corte que tinha vindo junto com ele se sentisse num local mais aportuguesado possível, né? Outra coisa que você tem que saber, gente, é que teve uma pessoa que influenciou demais na, na independência do Brasil. Aqui a gente já está falando já de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, que era o filho dele, filho de Dom João VI. Gente, é um cara chamado José Bonifácio. Olha aqui o nome dele, bem aqui, ó. José Bonifácio de Andrade e Silva insistia que Dom Pedro I rompesse com Portugal. Assim, no dia 7 de setembro de 1828, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e em outubro foi aclamado imperador. Então, José Bonifácio foi um cara que ajudou demais Dom Pedro a entronizar na cabeça dele, que só pensava em coisa ruim, tomar o Brasil, né, tomar, entre aspas, né, o Brasil de Portugal e fazer com que o Brasil se independizasse. Página 120. Leia isso aí direitinho, viu? A família real portuguesa permaneceu no Brasil por 12 anos. Sabemos que já desde o século XVI que Portugal cogitava implantar a sede do governo português aqui no Brasil. Porém, não se concretizou a ideia. A volta da família real para Portugal foi motivada pelo quê, gente? O que motivou a volta de Dom João VI para Portugal? Gente, foi uma revolução, a chamada Revolução do Porto, né? Os portugueses começaram a pressionar, está aqui na 119, ó. Começaram a pressionar, né? Dom João VI ele teve que voltar para Portugal. E isso é cumprindo todas as exigências feitas pelo parlamento português, que fez com que ele, né, voltasse, mas com menos poder agora. Agora lá ia ter uma constituição que ia fazer com que o rei tivesse menos influência, né? Já no contexto da independência, em meados do século XIX, o grupo político formado por fazendeiros, altos funcionários e ricos comerciantes que defendiam a independência e uma monarquia chefiada por Dom Pedro I era o partido que, gente? Era o Partido Brasileiro? Será ser o Partido Brasileiro? Olha. Formado por fazendeiros. Olha aqui onde é que tá, mas rapaz, página 120 também, cara, página 120, ó. Partido Brasileiro, formado por fazendeiros, altos funcionários e ricos comerciantes, defendia a independência e uma monarquia chefiada pelo imperador. Era o povo que ia se beneficiar com isso, né? Que a escravidão ia continuar, normal, tudo normal. No primeiro reinado, ó, aqui a gente já indo lá para frente, ó, terminando aqui, já pulando para cá para o primeiro reinado. No primeiro reinado foi um período conturbado, muito conturbado, gente. Onde é que tem essa parte? Eu não estou encontrando, gente, mas deixa eu ver aqui, só tentar entender, né? Foi um período muito conturbado, né, cheio de problemas, no qual muitos conflitos entre imperador e elites aconteceram. Os conflitos mais graves foram da Assembleia Constituinte, gente, quando ele pegou, gente. Ele, olha aqui, ó. Foi quando ele apresentaram a ele a Constituição, ele rasgou a Constituição e fez uma do jeito dele, criando até um outro poder. Porque a Constituição que foi apresentada a ele em 1823, o projeto, era três poderes. O poder maior era dividido em três partes: executivo, legislativo e judiciário. Cada um tinha a sua função. O legislativo criar a lei, o executivo executar, o judiciário fazer com que a lei fosse cumprida. Mas ele não achou legal isso não, ele queria um poder só para ele. Ele rasgou esse projeto e criou o dele. Implantou, como é que a gente chama? Outorgou não, promulgou, né? Ortogou a Constituição de 1824, foi a primeira Constituição brasileira. E criando também um quarto poder, que era o poder moderador, que era um poder que fazia com que ele mandasse em tudo, né? Então, gente, 14 minutos aqui de aula, você de revisão, você vai se inscrever no canal, você vai curtir, vai comentar aí para ajudar a gente, né? Então, boa prova, terça-feira, se Deus quiser vai dar tudo certo, viu, gente? Valeu.